Louvado seja Deus. Aleluia. Ai, Jesus, não peguei nenhuma aguinha, gente. Ninguém merece. Ai, tá aqui, ainda bem que tá perto de mim. Tá tão escura. Quero só um pouquinho. Ah, agora sim melhorou a imagem. Tá muito escura. Deixa eu arrumar aqui minhas gadeias. Calma, calma. Não te precipites, tenha calma. Calma, calma. Bom dia, paz Senhor. Início de mais um mês, 1º de dezembro, último mês do ano. Mês em que o povo deve refletir em tudo que aconteceu no decorrer do ano, né? Separar as coisas boas e descartar as coisas não boas, as coisas ruins, para que no próximo ano nós não procuremos agir do mesmo jeito, né? Porque a cada ano que passamos nós criamos maturidade. E a principal delas é a maturidade espiritual. É a principal. Maturidade espiritual. Né? E é um mês onde o povo gasta muito. Gasta. Aí já começa um mês endividado, né? O ano. Mas fazer o quê? Vamos comemorar, né? A palavra que eu vou trazer hoje tá lá em Atos 22, do 1. Eu vou ler 1 até o 4. Depois eu mudo, né? Que é o discurso de Paulo em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte. Agora vamos lá no 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo, aqui ele estava ele ia ser julgado, né? Porque ele estava preso e ele ia ser julgado. Aí ele saiu na defesa dele, porque ele é um cidadão romano, mas é um cidadão judeu.
Ele tem a dupla nacionalidade, né? Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, antiga Turquia, e ele era judeu da tribo de Benjamim. Ele foi circuncidado e educado na fé judaica, né? Só que ele pertencia à classe dos fariseus. O pai de Saulo era romano, então da mãe dele não se fala, pelo menos eu não achei. Ela devia ser hebreia, né? Da Judéia. Por isso ele ter dupla nacionalidade. Então ele foi preso por levar a palavra de Deus, né? Que ele chega em Jerusalém e ele é preso no templo. Paulo, antes dele ter um encontro com Saulo, né? Antes dele ter um encontro com Jesus, ele perseguia os judeus e ele matava em nome do Deus. Porque ele sabia que, ele imaginava que ele estava fazendo a coisa certa. Quer dizer, ele vivia na lei de Moisés. Pela lei de Moisés, ele estava fazendo a coisa certa, né? Ele estava indo, fazendo, cumprindo o que estava na lei de Moisés. Que eles eram do tempo da lei, né? Então Saulo, que aquele tempo era Saulo, ele perseguiu muitos cristãos, ele matou muitos judeus, muitos cristãos, ele viu o apedrejamento de... Ai, Jesus! Ele participou do apedrejamento de... Deixa eu lembrar o nome. Fugiu da cabeça. Ah, meu Deus, tá ficando velho, é um problema, viu? Quem souber aí me ajuda depois, pelo amor de Deus. Ô, Senhor, tá na ponta da língua, pai. Chega nessa hora, tem que travar. Não pode. Vamos achar aqui. Então ele participou de muita perseguição aos judeus. E olha que ele era judeu. Ele foi criado na educação judaica, né? Deixa eu ver aqui onde ele... Ele ajudou no apedrejamento de um grande servo de Deus, de Cristo, Estevão. Aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Nós temos que procurar para não falar coisa errada, né?
Eu sei que ele perseguiu muitos cristãos, ele matou muitos cristãos, né? Porque na cabeça dele ele estava fazendo o que era certo. Porque ele estava seguindo a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés era dente por dente e olho por olho, né? Se você matar, você era morto também. Se eu não estou enganada, é o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir, né, daquela época. Pois eu vou procurar no próximo vídeo, ou eu mando num shot, né? Quem foi o primeiro mártir. Tem uma amiga minha que ela fala assim, uma senhorinha fala assim, ai, você fica muito preocupada com o teu cabelo. Eu falei, não, mas é que eu tenho que ficar bonitinha, né? A gente vai falar de Deus, tem que estar bonitinha. Então, Saulo, aquele tempo, ele perseguia os judeus, né? Aí como ele foi preso em Jerusalém, né, no templo, e o julgamento dele ia ser feito, né? Só que ele mesmo faz um discurso em defesa dele, né? Aí quando eles ouviram Paulo falar em hebraico, né, ficaram todos em silêncio, né? Como um cidadão romano falar hebraico? Mas ele era judeu também. Ele foi criado na lei judaica. Ele foi circuncidado e educado na lei judaica. Tanto é que ele pertencia à tribo de Benjamim, né? Que são as 12 tribos de Israel. Quer dizer, ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer. Ele era um pertencente da tribo de Benjamim, assim como Saul, que pertencia à tribo de Benjamim, né? Parece que a tribo de Benjamim só saía gente ruim, né? Mas tá bom. Mas Saulo, né? Quem instruiu ele foi Gamaliel, conforme a lei dos nossos pais, conforme a lei, desculpa, de Moisés, né? Então ele perseguiu esse caminho até a morte. O que quer dizer a morte? Ele perseguiu esse caminho até o encontro dele com Jesus. E olha que ele viu falar dos milagres de Jesus, né? Porque eles estavam ali na mesma época, Jesus conviveu ali, Jesus foi perseguido por Saulo, né? E os cristãos tinham pavor de Saulo, porque ele matava mesmo. Mas porque ele achava que ele estava fazendo o que era certo. Ele não achava que aquilo era errado. Tanto é que os judeus, eles estão esperando o nascimento do Messias até hoje, né? Aí quando Paulo ele tem um encontro com Jesus,
Aí muda tudo. Muda tudo, né? Que ele fala, ele indo a caminho de Damasco, perto de Damasco, quase ao meio-dia, né? De repente rodeou uma grande luz do céu. Ele ia indo para Damasco, era quase meio-dia, e de repente Jesus surgiu para ele numa luz brilhante que cegou os olhos dele, né? E ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem é o Senhor? E Jesus diz a ele: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então, neste momento, ele teve um encontro genuíno com Jesus. Os olhos dele, ele ficou cego. A palavra diz que ele ficou cego por 3 dias. Ele foi mandado para uma cidadezinha lá. O Senhor mandou o profeta orar. Ele ficou em jejum por 3 dias, se eu não me engano. E para o profeta Ananias orar por ele, para poder sair as escamas dos olhos dele. Mas o profeta Ananias falava para Deus: Senhor, mas esse homem matou muitos, né? Então, os judeus temiam a Saulo. Mas o Senhor falou: você vai na casa, em tal lugar, na casa de tal pessoa, né? Na rua direita, que estão lá te esperando. Quer dizer, Deus já tinha tocado no coração que eles iam esperar por Ananias. Deus já tinha falado. Já estava escrito, não adiantava Ananias falar para Deus: Senhor, mas ele matou muita gente, ele matou muitos cristãos, ele nos perseguiu, ele perseguiu a Cristo, né? Não resolvia nada ele questionar com Deus. Era para ele ir e fazer o que Deus tinha mandado. E ele foi. Orou com Saulo, caiu escama dos olhos dele, né? E os seus olhos espirituais foram abertos. A vida dele mudou. Antes, ele perseguia os judeus, os cristãos. Depois, ele foi perseguido. O perseguidor virou perseguido, né? Deus livrou ele de muitas coisas, porque o Senhor ainda falou que ele ainda ia fazer muitas coisas para Deus, né? Deus não contava o que ele fez lá atrás. O importante era o que ele ia fazer daquele encontro que ele teve com Jesus para frente. E Saulo foi trocado o nome dele para Paulo, né? O Senhor trocou o nome dele para Paulo. Assim como o Senhor trocou o nome de Jacó para Israel, né? Que Jacó significa usurpador. Trocou o nome de Abrão para Abraão.
né? Que Abraão é pai de multidões, de Sarai para Sara, que é mãe de multidões, né? Então o Senhor trocava. É a mesma coisa quando nasceu Benjamim, que José e Benjamim eram irmãos da mesma mãe, né? Não é Rebeca, não, Raquel. Rebeca era mulher de Isaac, mãe de Jacó. Então ela pôs um nome nele, que era um nome que aquele tempo, você sabe que às vezes muitos nomes, os nomes têm significado, né? E o nome que ela pôs nele tinha um significado muito pesado, né? Ele ia carregar sobre ele uma coisa muito pesada. Aí o pai dele, Israel, trocou o nome dele para Benjamim, né? Para Benjamim. Porque o nome dele carregava um peso muito grande. Peso de morte, né? Porque ela morreu ao dar luz a ele. Então, era um nome que não era bom. E Jacó também foi trocado o nome dele, porque o nome dele não era bom. Ele era conhecido como trapaceiro, né? Usurpador e muitas outras coisas, né? Assim como Paulo. Paulo trocou o nome dele porque ele era assassino de cristão. O Senhor trocou o nome dele. E o Senhor troca o nosso. A partir do momento que nós tivermos encontro com Jesus, assim como Paulo teve, um encontro genuíno, né? Porque Paulo ouviu a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, gente, não é para qualquer um. Muita gente ouve. Deus fala mesmo, a gente ouve a voz de Deus. Né? Se a pessoa tá ali, ela abre mesmo os ouvidos espirituais dela, ela vai ouvir a voz de Deus falando com ela. Eu já ouvi. Aí vem a transformação. Vem a transformação. Aí o Senhor muda o nosso nome. Hoje, o Senhor muda a nossa história. Né? O Senhor muda o nosso caráter. Ele nos dá sabedoria. Mas desde que nós tenhamos um encontro verdadeiro com Cristo. Porque muitos aí dizem que é cristão, mas só ouviu falar de Cristo. Tem aqueles que ouvem falar de Cristo, né? E tem aqueles que teve um encontro com Cristo. Ouvir falar, a gente ouve, né? Muita gente fala de Cristo. Mas aquele que deixa o Senhor entrar no coração e mudar a sua vida, mudar a tua história, é outra coisa. Vai ter perseguição? Vai. Porque Paulo foi muito perseguido. Paulo sofreu perseguições piores do que ele fazia com os cristãos.
que seguiam a Cristo. Muito piores. Mas Deus já tinha falado que ele seria um vaso na mão dele. Deus ia usar ele do jeito que Deus queria. E nós temos que fazer isso, deixar Deus nos usar do jeito que Deus quer. Não é do jeito que a gente quer. Não é nós que mandamos em Deus, é Ele que nos deu a vida. Não somos nós que damos ordem a Deus. É Deus que dá ordem aos anjos dele a nosso respeito. Saulo, antes do encontro com Cristo, ele vivia no tempo da ignorância, no tempo da hipocrisia. Assim como ele era um fariseu como qualquer outro. Ele era estudado, mas era ignorante. Ele era um soldado. Mas a couraça de soldado dele não significava, para ele não tinha poder nenhum. Porque a couraça dele, qualquer um feria ele. Mas quando nós vestimos a couraça, a armadura de Deus, aí nada nos atinge. Perseguições nós passamos a todo momento. É na família, é com os amigos, é com alguns que entram aqui na plataforma da gente, né? E já descarrega. A gente abençoa, vai em paz. Não procurar confusão, não. Eu vou brigar pra quê? Se Deus é o meu juiz, eu vou fazer a minha parte. Oxe. Se Deus me chamou para me falar do nome dele, do amor dele, né? Por que eu vou perder meu tempo discutir com alguém que vive na ignorância? Não vou. É a mesma coisa que acontecia. O povo não discutia com Saulo, porque vivia na ignorância. Nós precisamos ter um encontro genuíno com Cristo. Porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil, muito perigoso. Um tempo onde estão fazendo o que é errado, achando que é certo. Onde há muitos aí que estão brincando com a fé e a dor do próximo. Mas aí também eu falo, né? Tem as duas partes. Mas tem gente também que, ao invés de procurar uma pessoa séria, de confiança, né? Vai lá procurar
Um profeta lá que vive dando profetada, que cobra. Fala para mim. Na Bíblia diz que alguns dos discípulos, ou que mesmo Cristo, cobrava para curar, para libertar, para expulsar demônios. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou um alto preço, morrendo na cruz do Calvário por nós. Ele não veio para desfazer a lei, ele veio para cumprir a lei de Moisés. Na Bíblia está escrito que se cobrava, que Jesus cobrava. Está escrito que se Jesus cobrou do centurião lá que o servo estava doente, de outro lá que a filha estava quase morrendo. Ele cobrou pela cura da mulher do fluxo de sangue. Ele cobrou pela libertação de Maria Madalena. Ele cobrou pela libertação do lunático. Eu só quero saber se na Bíblia está escrito. Não tá, gente. Acorda! O povo está enganando, está enganando. A palavra ainda diz, virão muitos em meu nome e muitos seriam enganados. O povo está achando que brincar com Deus é banalidade. Brincar com Deus é coisa séria, gente. Tem pessoas cristãs que vão para esses lugares pagar por promessas, pagar por cura, por libertação. Se o preço já foi pago. Cristo já pagou quando ele morreu naquela cruz. Cristo já pagou quando ele foi humilhado ali, quando verteu sangue do corpo dele. Cristo já pagou. E o inimigo está cegando a vida, os olhos do povo, está colocando escamas. Deixa cair essas escamas, assim como Cristo tirou as escamas dos olhos de Saulo e mudou a vida dele. A Bíblia não fala que Cristo cobrava. Para curar, para libertar, para nada. Ele simplesmente falava: a tua fé te salvou. Porque é a fé. A palavra diz que a fé move montanhas. Mesmo que nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês conhecem um grão de mostarda? Ele é pequeníssimo. Se nós tivermos
a fé do tamanho desse grãozinho, a gente pode dizer para uma montanha, sai daqui e vai para lá. E ela vai. Isso é uma metáfora, viu, gente? Então, o que Cristo quer dizer ali? Que a fé é que gera a libertação. É você ter fé, mas não em você. A fé em Cristo. Porque nós não devemos ter fé em homens. A palavra mesmo diz, maldito o homem que confia no homem. É outra coisa que eu fico indignada também, né? Ontem eu fui na igreja, uma bênção de Deus, né? Pouquinha gente. Mas se você fala ali, vai vir um pregador de fora, vai vir um profeta, não sei o quê. A igreja lota. Mas ela não vai ali por causa da palavra. Ela não vai ali para querer saber de Deus, não. Ela vai ali para querer ouvir uma profecia. Uma profecia. Estão banalizando o nome de Cristo. Estão banalizando a fé cristã. Estão envergonhando o evangelho. Estão envergonhando o evangelho. Aí nós podemos dizer assim, mas vai ficar por isso mesmo. Vai não! Deus já está cobrando. Ele vai cobrar de mim, de você, de qualquer um. Ele vai cobrar. Com toda certeza. Por isso que João Batista dizia, arrependei-vos, pois há de vir alguém maior que eu não serei digno de amarrar a sandália dos teus pés. João Batista ele veio para preparar o caminho para Cristo. João Batista era primo de Cristo. João Batista é filho de Isabel. Ela teve João Batista, ela já tinha idade avançada. Assim como Sara, né? Era estéril, assim como Ana. Será que nós temos João Batista? Algum João Batista? Algum Paulo aqui
na terra? Eu creio que tem. Mas tem mais Saul no mundo do que Paulo e do que João Batista. Vocês acham que Deus não tira a unção? Tira. Saul foi ungido rei. Por quê? Porque o povo não queria mais obedecer o que Deus falava. Eles pediam um rei. E Deus deu. Deus deu. Mas eles tinham que entender que eles eram dono, propriedade do rei. Saul, quem escolheu Saul foi o povo. Mas quem escolheu Davi foi Deus. Quem escolheu Paulo aqui, mudar a história de Paulo, foi Deus. Porque já estava escrito. Quem escolheu mudar a minha história foi Deus. A sua história foi Deus. Porque já estava escrito. Desde o ventre da nossa mãe. O Senhor já nos conhece, o Senhor já nos escolheu. Nós já somos vitoriosos. Por que que agora nós vamos deixar o povo cegar os nossos olhos? Tapar os nossos ouvidos? Nós vemos cada coisa nessas plataformas, cada barbaridade, shows em palcos, shows em púlpitos. Pessoas ganhando rios de dinheiro com o dom que Deus deu, que é para ser dado de graça. Porque a palavra diz, Jesus disse, de graça vos dei, de graça recebeis e de graça vos dai. Nós recebemos tudo de graça. Por que que nós vamos cobrar? Por que que nós vamos cobrar para fazer uma visita, para orar para uma pessoa, se tudo já foi pago? Se o Senhor nos deu de graça. Quem somos nós para ter uma atitude indigna dessa? Vocês acham que Deus se alegra disso? Da palavra dele está sendo, virando comércio, enriquecendo pessoas? É porque não foram verdadeiramente convertidos a Cristo. Não tiveram um encontro genuíno com Cristo. Assim como Paulo teve. Saulo, que mudou para Paulo. Jacó também. Jacó lutou com Deus a noite toda no Val de Jaboque. E prevaleceu.
E por isso Deus lhe trocou o nome de Jacó por Israel, que leva o nome até hoje da cidade de Israel. E que seus filhos são as 12 tribos de Judá. Mas sempre tem uma maçã podre no meio das outras. Não é diferente hoje, gente. Aquele tempo, comparar com os tempos de hoje, não é diferente, não. Vocês acham que os fariseus também não tiravam dinheiro do povo? Quem sustentava a Cristo e a seus discípulos nas missões eram as mulheres que faziam, que elas trabalhavam com tecelagem, se eu não me engano, e vendiam. Se eu não estou errada, Maria Madalena era a única que tinha dinheiro. Jesus andava. Ele andava a pé. Quando ele sentia que ele tinha que ir a algum lugar, ele ia. Ele não falava para a pessoa, paga uma passagem de avião para não poder ir. Não! Apesar que aquele tempo nem tinha, né? Mas tinha as carruagens. Ele e seus discípulos andavam tudo a pé. As carruagens eram só para os de dinheiro. Mas Cristo, ele veio na terra como pobre. Ele veio como filho de carpinteiro. Mas ele era o rei. Ele é o dono do ouro e da prata. Então é a ele que nós temos que dar todo o louvor, toda a nossa adoração. É a ele porque ele já nos deu as vidas. Ele já nos resgatou da nossa vida mundana. Ele já nos tirou do caminho errado. Mas nós devemos andar no caminho certo. Por isso que ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso consolador, porque é ele que nos convence do pecado. Arrependei-vos enquanto ainda é tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os sinais estão aparecendo. E muitas vezes nós estamos brincando. Jesus está voltando, gente. Ah, mas vocês podem dizer, mas quando eu era criança, eu já ouvia dizer que Jesus estava voltando. Eu também. E olha que eu nem conhecia Jesus.
Eu tinha muito pavor de Deus. Porque Deus, a gente assimila Deus, Deus é pai, a gente assimila Deus como pai terreno. Quem tem um pai bom, vai assimilar Deus como um pai bom. Quem tem um pai que não é bom, tem medo. Eu não tenho vergonha de falar que não, gente. Eu tinha pavor de Deus. Tinha medo. Hoje eu tenho respeito. Eu devo a minha vida a Jesus. Porque foi Ele que morreu lá por mim, por você. E quem vai sair em nossa defesa? Vocês acham que é algum pregador aqui terreno? Eles são pecador tanto quanto nós. Quem vai sair em nossa defesa é Jesus, que é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Ele sai em nossa defesa. Então vamos abrir os nossos olhos espirituais. Vamos deixar de ser hipócrita. Parar de ficar procurando profecia em qualquer lugar. Que o povo hoje só quer viver de profecia. Vai ler a palavra que tem, a maior profecia que tem na terra. Vai chegar um tempo que vocês não vão ter isso aqui. Seus filhos não vão nem saber o que é uma Bíblia. Agora não fica aí correndo atrás de profeta. Atrás de homem, porque é um profeta, é o profeta. Vocês não viram lá no tempo de Moisés, quando Moisés foi lá e fez a vara virar a serpente? E os feiticeiros do faraó fez a mesma coisa? Só que a serpente de Moisés engoliu as duas serpentes dos sacerdotes lá de Baal. Então acorda pra vida, gente. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que o inimigo faz a mesma coisa que Deus faz. Ele sabe o que você tá passando, ele sabe. Aí ele vai lá e fala a profecia. Quando Deus fala, Deus sabe. Mas Deus, Ele confirma. O Espírito Santo testifica no teu coração. Você sabe que é Deus que está falando. Gente, eu tô cansada de dizer para pessoas: para de ficar correndo atrás de profecia. A maior profecia tá aqui, ó, na palavra. A palavra é a nossa maior profecia. Ô, glória! Louvado seja Deus. Louvado seja. Então eu deixo todos com essa palavra. Que o Senhor Jesus os abençoe neste dia primeiro. Que seja um mês abençoado. Que Jesus, o Espírito Santo, possa tirar as escamas dos nossos olhos. Abrir os nossos ouvidos espirituais. Para que nós possamos só ouvir a voz de Deus. Blindar-nos contra a voz do maligno, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Eu os deixo com a paz de Cristo e que todos tenham um mês abençoadíssimo. Oh, glória! Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Deus de Israel. Até mais.